pessoal, boa noite. Datando aqui, né? Hoje é 19 de novembro de 2021 no calendário gregoriano. É 15 de Kislev do ano de 5.782 no calendário hebraico, né? E estamos vivendo um tempo em que está havendo algumas restrições e algumas obrigações, né, acerca da picada, se é que você me entende, a Pfizer. As pessoas elas estão sendo obrigadas a tomar a segunda dose e tem acontecido diversas coisas incomuns. Pessoas têm morrido tomando essa picada Pfizer. E o que eu podia anotar aqui no meu calendário é que, né, hoje é um dia que estava previsto um eclipse lunar parcial, né? Eu, segundo a visão que tive, voltei a trabalhar em um supermercado, baseado na visão assim estratégica que posso assim dizer, né, biblicamente, cabalmente, sobre José do Egito, né? Ele que foi levado cativo, né, para o Egito, porém ele estrategicamente revelou sonhos de Faraó, revelou sonhos de pessoas que estavam aprisionadas com ele, e ele se tornou o príncipe do Egito, né? E se tornando um príncipe do Egito, ele teve a revelação, né, do sonho de Faraó, que o Egito passaria fome, e ele criou assim um lugar de armazenamento. Eu costumo dizer que era o primeiro supermercado, né? E ele armazenou muitos alimentos baseado na instrução que Deus havia dado a ele. E no tempo das vacas magras, eles tinham provisão suficiente, né? Foi o primeiro supermercado em troca de dinheiro para ter os alimentos, né? Não sei se era ouro, mas foi a primeira mercadoria, as primeiras mercadorias que assim, aconteciam. Então, baseado nisso, eu falo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Por que é interessante eu falar sobre um exemplo, um apontamento acerca do fenômeno astrológico sobre hoje, né? O eclipse lunar parcial. E por que eu aponto estas coisas? Porque é interessante. Isso tem a ver com, dentro do contexto específico, não vou dizer religioso, mas vou dizer o contexto ritualístico das seitas, dessas organizações que servem e possuem um discernimento de algumas coisas dentro do mundo espiritual, sabem que abrem-se portais nestes tempos específicos. E mesmo que você não acredite nisso, essas pessoas elas acreditam ao ponto de fazerem rituais ligados ao satanismo moderno. E isso faz com que algumas plataformas elas sejam preparadas para que o anticristo ele exerça o seu lugar, né? Porque é descrito profeticamente na Bíblia, né? E são coisas que não tem como evitar. E assim eu somatizo e com outras vozes acerca da grande tribulação, e eu falo o que muitos estão a dizer, né, acerca deste tempo que você deve se preparar
se preparar, se santificar para... Então, como eu ia dizendo, até me sinto às vezes meio travado para falar a respeito dessas coisas, porque eu não sei até quando eu vou ser censurado dentro do YouTube, né, desta plataforma digital. E eu estava dizendo que é um tempo em que você deve se preparar para coisas que estão para acontecer, né? Ninguém imaginava que uma pandemia ela chegaria até o nosso país, né? E que pessoas iam andar de máscaras e que haveria várias restrições, né? E assim será algo sucessivamente somatizado, né? Vai haver mais restrições ao ponto de você não ter liberdade de ir e vir, né? E é claro que existe muito sensacionalismo dentro disso. E o que eu tenho estudado e visto é que o que tem feito mais mal são a indústria farmacêutica, sabe? E interessante que o texto que é usado biblicamente falando, ele está relacionado a uma palavra grega que chama farmakeia e está ligado a esta máfia da indústria farmacêutica. E é algo que se tem a pensar. Eu costumo dizer algumas coisas e apontar algumas coisas que eu busco fazer, né? O exemplo de eu tenho em mim, né? Eu sei que eu tenho a consciência de que os tempos eles são para as pessoas elas serem como no passado nômades. E se você for perceber até mesmo dentro das construções, existem as coisas, elas são mais móveis, né? Até as casas são móveis e minimalistas, né? Eu estou me preparando para isso, para acampar, literalmente acampar. Ter uma casa móvel, ter essas condições aí de poder me mover dentro do globo. Porque as coisas elas não são fáceis, né? E o que você percebe quando fala globalmente é que existem várias nações, pessoas movendo de uma parte para outra, né, na esperança de salvação em uma terra remota. Mas estamos falando né, de pandemia, estamos falando de coisas bastante sérias e estamos falando de um futuro bem próximo de limitações, né? E é isso. Eu costumo apontar coisas que sejam úteis e que sejam fáceis e práticas, desde casas a vestuário, tudo que for prático. Eu aconselho que você procure, né? Um exemplo é aprender, né, sobre como acampar, coisas ligadas a acampamento, porque as coisas elas, se você ficar dentro da grande tribulação, você precisa aprender a viver, né, em um mundo em que você vai ter que fugir para sobreviver e para assim ser salvo,
se safar, né, de um governo que é cruel. A princípio ele vai parecer um paraíso, mil maravilhas, mas depois será um inferno na terra.